3. Desculpe, versículo 1. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É um belíssimo texto, irmãos. E para que possamos refletir acerca da intimidade com Deus, acerca da comunhão com Deus, esse texto, ele torna-se para nós de grande instrução, para que venhamos a entender a leitura que fizemos aqui de forma bem simples. 2 princípios precisam ser observados. Há 2 verdades que norteiam a vida da igreja concernente à comunhão com Deus. E para que a leitura e o entendimento desse texto seja o mais proveitoso possível, eu vou primeiro pavimentar o caminho conforme esses 2 princípios bíblicos, para então a gente adentrarmos nesse texto e aprendermos algumas coisas relacionadas a ele. O primeiro princípio que a Bíblia nos ensina a respeito de comunhão, a respeito de intimidade, é que Deus, ele é conhecido por meio de 3 pessoas, de modo que nós nos relacionamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Deus é trino, e aqueles que o adoram e o conhecem devem o adorar de forma trina. A adoração é voltada ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Segundo princípio é que a nossa união com Deus em Cristo é a base para a nossa comunhão com Deus na experiência. E é dentro deste segundo princípio que está aqui por base a segunda parte do texto de Tiago, a partir do versículo número 7. É com base neste princípio aqui que nós vamos esclarecer as verdades que estão aqui. Então, repetindo, a nossa união com Deus em Cristo é a base para a nossa comunhão com Deus na experiência ou na vida cristã, no dia a dia. Quem entendeu, diga amém. Então, o que é a verdadeira espiritualidade? A verdadeira espiritualidade é um movimento constante de nós nos voltarmos para o Uno, de nós voltarmos para Cristo, de nós voltarmos para o Pai, de nós voltarmos para o Espírito. E da mesma forma como nos relacionamos com o Pai, com o Espírito ou com Jesus Cristo, estamos nos relacionando com uma pessoa
pessoa, mas com três. E essa dinâmica precisa ser exercitada na oração. Porque quando nós oramos, nós podemos orar ao Pai, podemos orar ao Filho e podemos orar ao Espírito. Tudo na mediação de Cristo e sobre o poder de Cristo. Mas, irmãos, não sei se você já parou para refletir com qual pessoa da Trindade você costuma conversar mais. Porque se quando você começa orando ao Pai e do nada você muda para o Filho e do nada você muda para o Espírito, às vezes pode parecer que você está conversando com uma pessoa só. Mas lembre-se, Deus é trino. Eles são três pessoas em uma única essência. A sua essência é que Ele é Espírito, Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é dono de tudo, governa tudo. Essa essência de Deus é una, é compartilhada pelas três pessoas. Mas nós devemos nos atentar de que, às vezes, focamos mais em Jesus e esquecemos do Pai, ou esquecemos do Filho, ou vice-versa. Mas o movimento bíblico da espiritualidade cristã é nós mantermos comunhão com Deus Trino, mesmo trabalhando as pessoas de forma individual. Ainda assim nós devemos desembarcar no Deus que é Trino. E nós vamos entender melhor isso mais adiante. Então, dito isso, o segundo princípio, ele ensina uma outra verdade. É que a nossa união com Deus, ela é uma obra inteiramente de Deus. O que é uma obra inteiramente de Deus? Significa que você não contribuiu para isso. O que é esta obra inteiramente de Deus? Deus nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, em nosso favor, no tempo certo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele que teve a sua conduta de vida, o maior dos exemplos a dar para o seu povo. No seu sacrifício encontramos a maior expressão de amor. Na sua ressurreição temos a vitória. E na sua vida, que aguardamos todos nós, sabemos que há esperança. Esse Jesus Cristo veio, realizou esta obra e o Espírito aplica esta obra sobre os nossos corações. E é então que nós somos resgatados do poder do pecado e nós o servimos. Esta obra é Deus quem faz. Esta obra é o Espírito que opera. E agora que esta é a união estabelecida entre Deus e os homens, por meio da obra do Pai, do Filho e do Espírito, é que podemos desfrutar da comunhão. A união, uma obra do Pai, uma obra do Filho e uma obra do Espírito. A união é fruto da graça. Não havia nada em você a qual Deus pudesse se apegar para que você fosse unido a Ele, a não ser Jesus Cristo, a sua misericórdia e a sua graça. Uma vez que isso está posto, desta união deriva-se a comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é o desfrutar. Comunhão é o exercício de se alegrar, se aproveitar da presença de Deus e daquilo que Ele nos deu. Isso é comunhão. Comunhão é o exercício de nos lançarmos e nos aprofundarmos cada vez mais em Deus, sendo Ele o autor e o consumador da nossa fé. Tudo o que fazemos é para a sua glória, desfrutando assim da sua presença. Uma vez que dito isso, vamos olhar ao texto. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então vamos lá. O capítulo 4 de Tiago, ele traz uma exortação sobre a vida de oração. A vida de oração. A oração é esta ferramenta, esse presente que Deus nos dá para mantermos ativa a comunhão com Ele, para mantermos o contato ativo com Ele. Então Tiago, ele nos exorta a uma vida de oração.
E ele traz um alerta neste texto, no capítulo 4. É a respeito do mundanismo que invadiu os corações dos crentes. E o que havia acontecido? No capítulo 3, nós vamos ver que a igreja estava dividida. Existiam homens que buscavam os seus próprios prazeres, buscavam a honra de si mesmo, buscavam a autoridade e a influência sobre si mesmo. Existia nesta congregação uma comunidade pobre, um povo que era oprimido por uma classe rica de comerciantes e latifundiários que exploravam os irmãos mais pobres, seja eles fazendo parte da sinagoga, ou seja ele fazendo parte da comunidade na Palestina ou numa parte mais sul da Ásia, que é provavelmente o local dos destinatários dessa carta, aonde Tiago, que é, conforme os estudiosos apontam, aquele que foi o irmão de Jesus Cristo, que escreveu essa carta. Então, há 3 divisões básicas que eu gostaria de apresentar a vocês, olhando para esse texto. Sabendo que o contexto são de homens e mulheres de Deus que estão sendo oprimidos por uma classe econômica que, abandonando a verdade do Evangelho, agora vivem uma vida mundana, com práticas mundanas, valorizando o poder, riqueza, dinheiro, os prazeres carnais, as cobiças, as invejas, as facções e as divisões. Tudo isso se infiltrou no meio daquela congregação, se infiltrou no meio daquela igreja. Então, dividido em 3 partes. A primeira parte, Tiago vai nos mostrar a origem desses problemas. Na segunda parte, ele vai mostrar as consequências desse mundanismo no meio do povo de Deus. E por último, ele vai nos mostrar como que Deus restaura o seu povo. Como que a restauração, a comunhão e a vida com Deus é obtida e pode ser alcançada. Então, na primeira divisão, nós temos o verso 1 aqui. E do verso 1 ao 5, há algumas verdades que eu chamo a sua atenção. Primeiro, Tiago deixa claro que a presença da natureza caída, ela faz com que vivamos uma guerra interna. E esta guerra interna, ela reflete numa vida exterior. O que é isto? Veja, ele diz: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? Existiam contendas no meio deles, existiam guerras no meio deles. Aonde deveria haver comunhão, aonde deveria haver união, aonde deveria haver amor fraternal, existiam divisões, existiam facções. E ele mostra a origem do problema. Qual é? Ele diz: senão dos prazeres que militam na vossa carne. Tiago vira para eles e diz a eles: vocês, o problema está dentro de vocês. O problema não é externo na primeira vista. O problema está dentro. Por quê? Porque a batalha interna estava sendo perdida. Em vez de resistir aos prazeres, eles estavam cedendo aos prazeres. E quando se faz isso, se aparta da presença de Deus. Se há uma separação, não se pode desfrutar do quão bom, do quão belo, do quão majestoso Deus é. Este é o primeiro ponto. Nos ensina uma doutrina de que nós, mesmo tendo sido salvos, existe uma guerra interna dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos mortificar o velho homem. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos atentar e praticar as obras de justiça, andar na luz e não andar nas trevas. Por isso que nós devemos vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Segundo ponto, aqui envolve aquelas consequências que eu disse a vocês. Veja, qual que é o obstáculo quando os prazeres das coisas terrenas, que reflete o mundanismo, ou seja, são assim que vivem as pessoas sem Deus. A igreja deixou que essas práticas mundanas entrassem no seu coração ao ponto de fazer igual aos de lá de fora. Isso gerou um obstáculo. Isso gerou uma barreira entre eles e Deus. E aonde nós vemos isso?
Nós vemos isso a partir do verso de número 2, quando o texto nos mostra, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Chama a sua atenção aqui. O primeiro obstáculo que está presente aqui, nesta conduta mundana, é o cessar da oração. Quer saber se uma pessoa tem uma vida de comunhão com Deus? Esta vida irá refletir-se na sua vida de oração. Porque quanto mais afastado de Deus, menos oração vai ter na vida dessa pessoa. É por isso que ele diz: não pedis. Pedis aqui é uma referência à oração. Então, logo, o mundanismo entrando na igreja é essa mentalidade, é esse estilo de vida. Faz o que como consequência? A vida de oração vai pelo ralo. Logo, o crente, em vez de se voltar para Deus nas suas necessidades, ele para de fazer essas coisas. E, em vez de buscar a Deus as suas necessidades e buscar as coisas do alto, buscar as coisas do reino, esse crente agora, ele vai focar em si mesmo. Ele vai se autocentrar em si e nos prazeres terrenos, naquilo que apraz a sua vontade, que não é a vontade de Deus. E o que acontece em decorrência disso? O texto nos mostra que as orações não são respondidas. O texto, ele vai dizer assim, no versículo 3: pedis e não recebeis. Você observou que no verso 2 diz que eles não pediam. Agora no verso 3 está falando que eles estão pedindo. Se no verso 2 eles não pediam, eles começaram a pedir agora. Só que há um ponto aqui: essa oração que é pedida, ela não é respondida. E por que ela não é respondida? Porque a motivação é egoísta. A motivação é mundana. Então, às vezes o cara está na igreja e a vida que ele leva não é uma vida que agrada a Deus, porque o seu coração é corrompido e ele cede a essa corrupção. Ou seja, ele está mais preocupado com as coisas exteriores. Ele está mais preocupado com inveja, com cobiça. Ele está mais preocupado com riquezas terrenas, com a aparência externa, com a valorização, a glória e a honra que é dado aos homens. O seu coração é vaidoso. Então que esta pessoa, ela não ora, e quando ora, ela não é respondida, porque a sua motivação é pecaminosa. Então que agora este texto pinta um quadro aqui para nós. Que quadro é esse? É um quadro de alerta. Esse texto pinta um quadro de quão perigoso é estar na igreja, mas ter uma mentalidade mundana. E o que é o mundo? De maneira simples, o mundo implica uma maneira de viver contrária a Deus e a sua vontade. O mundanismo pode se manifestar de várias formas na igreja. Tiago dá vários exemplos do mundanismo se manifestando. E um deles é interessante. O mundanismo se manifestou no capítulo 2, verso 1 a 4, quando membros da igreja oprimiam os pobres e bajulavam os ricos. Quando eles utilizavam da sabedoria humana e abandonavam a sabedoria de Deus. Quando eles invejavam uns aos outros de forma ambiciosa, cobiçando a coisa que era do irmão. E uma das coisas mais terríveis era a soberba que habitava naqueles corações. Uma vida onde um coração é soberbo é uma vida que está à parte de Deus, está à parte da vontade de Deus, está à parte ou distante da comunhão ou do desfrute da sua presença.
A soberba deles, a cobiça, é acompanhado pela arrogância. Eu gostaria de exemplificar a vocês. Qual que é o quadro bíblico do coração daquele que o mundanismo tomou conta? Esta pessoa, ela não consegue orar, nós já aprendemos isso. Ela não busca as coisas de Deus, nós já aprendemos isso. As suas orações não são respondidas, porque os seus pedidos dizem respeito a motivos pecaminosos. A sua motivação, ela é centrada em si mesmo. Logo, ele sempre vive em discussão pecaminosa, em intrigas com o seu próximo. Isso é terrível. E uma coisa que eu preciso dizer é que este indivíduo ou este crente, ele é como a sanguessuga. O texto de Provérbios, o capítulo 30, vai ilustrar a nós o que é o homem caído e entregue às suas paixões. Este homem caído e entregue às suas paixões, o homem mundano, ele não se satisfaz com nada. Ele nunca está satisfeito com aquilo que tem. O que é nunca estar satisfeito com aquilo que tem? É semelhante a este animal que Lemuel vai dizer no texto de Provérbios capítulo 30. Ele diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Esse animal, ele possui 3 dentes, a espécie que o texto está falando. E 2 ventosas. Uma ventosa ele se agarra, ele usa para se agarrar, e a outra ele utiliza para fazer. Esse é um quadro. É por isso que eu sei que você se lembra de Eva. Eva estava no jardim. O jardim de Deus no Éden. Lá, tudo que é belo tinha. Comida à vontade, um esposo, Deus. Irmãos, ela estava no jardim das delícias, mas o seu coração não estava satisfeito. E ela foi enganada e pegou o fruto proibido e pecou ela e seu marido. Observe, há aqui agora, a partir do versículo 6, uma quebra. O versículo 6, ele é a síntese de 2 modos de vida. E agora vamos entrar no segundo. Agora sim vamos adentrar nesta grande riqueza apresentada no texto a respeito da comunhão. Observe, o texto vai dizer assim: antes ele dá maior graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui há 2 estilos de vidas. Aqueles que buscam uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, é este segundo aqui. É o humilde que recebe graça. O primeiro é o soberbo, que não ora a Deus e que busca a si mesmo, prejudica o outro visando o seu bem próprio. É aquele que busca honra, glória humana, terrena. É aquele que cobiça as coisas e nada tem. Agora, o segundo é aquele que de Deus recebe graça. E aqui há 11, não dá para pregar sobre as 11, mas aqui há 11 características, ou imperativos, ou graças, que nos é apresentado, que estão atrelados à humildade. E eu vou citá-las a vocês. Este humilde, irmãos, este servo que recebe graça, ele tem algumas características. Primeira, ele é aquele que se sujeita a Deus. Segundo, ele é aquele que resiste ao diabo. Terceiro, ele é aquele que se achega a Deus. Quarto, ele é aquele que purifica as suas mãos. E depois, ele é aquele que limpa as mãos
é aquela pessoa que reconhece o seu estado, é aquela que lamenta, é aquela que chora, é aquela que converte o seu riso em pranto, é aquela que converte a sua alegria em tristeza, e é aquela que se humilha na presença de Deus. Essas são as 11 características presentes no texto, e eu quero hoje pregar sobre uma delas, que é a do versículo 8, que foi lido aqui como tema, que é: chegai-vos a Deus. O texto, ele traz uma exortação: chegai-vos a Deus. E esta expressão, ela está ligada a uma promessa. E que promessa é essa? A promessa, ela está no versículo 8. Ele diz: e ele se chegará a vós outros. Aqui, a partir do versículo 7, está descrito a nós o caminho do arrependimento. E o caminho do arrependimento, irmãos, ele envolve a graça da provisão e a exortação para buscar um coração sincero. Para este público que ouviu de Tiago, estes irmãos eram crentes que estavam vivendo uma vida falsa. Estes irmãos eram aqueles que, apesar de crerem em Cristo, não desfrutavam da comunhão com Deus. É aqueles que precisam cair em si. A partir do versículo 7, o capítulo nos mostra o caminho da restauração. E qual é a diretriz, a direção que Deus dá para aquela antiga prática de vida mundana? O arrependimento. E o arrependimento, ele começa a partir de uma postura. Você vai se sujeitar a Deus. Você vai resistir ao inimigo. E quando o texto diz que você vai resistir, há uma promessa: resistir ao diabo. E a promessa é: ele fugirá de vós. Esses irmãos que outrora eram entregues a essas paixões carnais, agora, por causa da graça que é dada, é o que está no versículo de número 5, antes dar maior graça. Esta graça é a graça manifestada. Por isso eu digo a vocês hoje, irmãos, você que veio até este culto, você que ouve aqui hoje eu ministrar a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Olhe a manifestação da graça de Deus, porque hoje é um dia de nós prantearmos, chorarmos, lamentarmos, nos afligirmos por causa dos nossos pecados. É então que, mediante esta postura, irmãos, Deus trará a graça para continuar a operar em nós, para que venhamos experimentar a comunhão, para que venhamos desfrutar da comunhão. O que significa, irmãos, aqui, se achegar a Deus? Se achegar aqui implica esta obra da graça. A gente não é pentecostal não, mas o fogo aqui está aumentando. Observe, já estamos caminhando para o final, eu não vou enfadar os irmãos. Se aprendemos que este texto apresenta duas condutas de vida, e aqui nós observamos o caminho do arrependimento para a restauração, e essa restauração envolve se achegar a Deus, ok? Todo mundo comigo? Se achegar a Deus envolve os passos da restauração, os passos do arrependimento. Só que aí vem algo. É que achegar-se a Deus implica o que significa se achegar a Deus? Vir para o culto e chegar aqui às 7, fazer oração, cantar, ouvir a palavra e ir embora?
Será que é isso que significa achegar-se a Deus? Eu digo a você, achegar-se a Deus envolve abandonar aquilo que estava fazendo antes. Achegar-se a Deus envolve renunciar à vida de outrora. Achegar-se a Deus envolve renúncia. Achegar-se a Deus envolve mudança de vida. Achegar-se a Deus envolve fazer diferente, agir diferente. Achegar-se a Deus envolve parar de falar mal do irmão, parar de criar problema com o irmão. Achegar-se a Deus envolve parar de orar por motivos egoístas e começar a interceder para o avanço do reino, e começar a interceder para Deus abençoar o próximo, e começar a interceder para que Deus avance a sua obra salvadora. Tem um ponto aqui que a Bíblia diz que caracteriza aquele que busca Deus. Jeremias vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não requer nada menos de que uma entrega completa. O coração dividido, este é o significado. Vós que sois de ânimo dobre. Aqui a expressão, ela significa uma divisão na mente, uma divisão no coração, uma divisão no pensamento. Deus quer aqueles que o buscam de todo o coração. Irmão, já chegou o tempo de dar metadinhas para Jesus e dar o coração por completo. O texto de Hebreus 10, 22 vai dizer: aproximemo-nos. Veja, Jeremias diz: buscar-me-eis. Hebreus vai dizer: aproximemo-nos com sincero coração. O coração tem que ser sincero. Se não tiver sinceridade, está errado. Ele diz: em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Veja, a linguagem de Jeremias é a linguagem de Hebreus, que é a linguagem de Tiago, que é a linguagem do salmista. Salmos 145, verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam. Mas o salmo não termina aí, o salmo continua: de todos os que invocam em verdade. A comunhão com Deus é pautada pela plena certeza de fé, por um coração completo e pela verdade e sinceridade. É o que nós precisamos. Existe um ponto que é interessante. É que a promessa, ela se mostrou depois da atitude do arrependimento. Chegai-vos a Deus. O texto continua. Cai, expressão grega aqui, conjunção aditiva. Posterior, temporal aqui, ele se chegará a vós outros. Isso aqui é interessante. Na história do povo de Deus, a Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele veio por diversas vezes em resposta ao pedido, ao clamor do seu povo. Porque o meu Senhor, o seu Deus, é um Deus provedor, é um Deus auxiliador. E eu quero te dar alguns exemplos disso. Veja que a Bíblia vai dizer que Israel estava cativo. Israel estava sendo oprimido no Egito por mais de 4 séculos. Eu adoro essa história de Êxodo 2, 23 a 25. E a Bíblia diz que o gemido, o choro do povo subiu a ele, subiu às suas narinas, quando Deus falou com Moisés por meio da sarça ardente. Sabe por quê? Porque o povo não cessou de orar. A oração é este
não oravam. E quando oravam, oravam com motivos pecaminosos. E as suas orações não eram respondidas. Mas aqui há um povo que gemia. E o seu gemido subiu ao Senhor. E Deus envia o libertador. Porque Deus ouviu o choro do seu povo. Eu lembro a você em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 9 ao verso 20. A Bíblia vai nos dizer que existia uma mulher chamada Ana que era estéril. E essa mulher, ela era oprimida. E ela sofria através da segunda mulher de Eucana. Porque Deus havia lhe cerrado a madre e ela não podia dar filhos. Ela não podia gerar filhos. Por quê? Porque Deus não quis que ela gerasse filhos. E ela ia subir ao Senhor todos os anos em Siloé para adorar. E em determinada circunstância, conforme o texto vai dizer, esta mulher está lá chorando. E ela se coloca diante de Deus. E ela conta em oração a sua aflição a Deus. Ela leva a Deus a sua aflição. E o que me chama a atenção nesse texto é que ela pede um filho, mas ela pede um filho para dar-o ao Senhor. Ela diz: Senhor, se me deres um menino, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor se atentares para a tua serva, eu darei o menino ao Senhor. E a Bíblia mostra que no decorrer do texto, a Bíblia vai dizer que ela está lá, chorando e gemendo. A sua boca mexia, mas a voz em oração que subia era a voz do seu coração. Ele olha aquela mulher chorando e fala: ei mulher, você está embriagada. Ela: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, mas eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Então que você se lembra da história. O sacerdote diz a ela: vai e o Senhor lhe conceda o seu pedido, vá que o Senhor lhe conceda a sua oração. E a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. E Deus respondeu a sua oração. E ela levou o menino e deu ao Senhor. Deus, irmãos, Ele se achega a nós. Ele se achegou a Israel. Ele se achegou a Ana. Eu tenho outro exemplo a dar para você. E é conhecidíssimo. A Bíblia fala que existiu em determinado momento um edito de que não se poderia adorar a nenhuma divindade durante 30 dias. E a gente sabe que o servo de Deus fazia o quê? O que ele fazia? Ele orava 3 vezes ao dia, abria a janela voltado para Jerusalém e orava ao Senhor. Por causa disso ele foi levado às covas dos leões. E o que foi que aconteceu, irmão? Ele continuou a orar. E você sabe o que aconteceu? No último dia o rei chegou lá: ei, Daniel, será que o seu Deus te livrou? E ele responde: que o rei vive eternamente, o Deus dos céus fechou a boca dos leões. Deus respondeu à oração do teu servo e veio em auxílio à oração do servo fiel que se achegou a ele. Aqueles que se achegam a Deus, a promessa: Deus se achegará a vós. E é por isso, irmãos, que eu digo a você hoje: nós, por graça, fomos unidos a Cristo. E isso é tão poderoso que é por causa desta graça da união que você sempre pode começar de novo. Talvez tenham pessoas aqui que hoje é o dia de começar de novo. E como é que você vai começar de novo? Eu digo a você, eu vou te dar a direção, eu vou te dar o caminho que Tiago deu. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Irmão, hoje é o tempo de recomeçar uma vida de comunhão com Deus. E o que você deve fazer? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. O texto diz: purificai as mãos. E o que é purificar as mãos? É confessar os pecados, é buscar o perdão. Hoje é dia de confessar pecados e buscar perdão diante de Deus. O texto diz: limpai o coração. O que é limpar o coração se não ser purificado pela palavra de Jesus Cristo? Afligir, lamentar e chorar é a marca do sacrifício, é a marca do penitente que busca o arrependimento. Parece que o pano de fundo de Tiago é o ofertante do sacrifício no tabernáculo. Parece que Tiago está lembrando daquele ofertante que se achega a Deus com a sua oferta. Só que aqui a oferta somos nós. E como eu prometi a vocês, eu estou caminhando para o final. O último ponto que eu gostaria de destacar a respeito do se achegar a Deus. E esse último ponto, ele envolve uma doutrina presente no Antigo Testamento que diz assim: existe uma verdade clara, que é os homens precisam de mediador. Os homens precisam de alguém que venha intermediar a relação deles com Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A todos se fizeram inúteis. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Veja, o homem precisa de um mediador. É então que um salmista, ele disse bem assim: quem subirá ao monte do Senhor? O que significa isso? O que ele está querendo dizer isso? Ele estava dizendo: quem vai se achegar a Deus? Quem subirá ao monte do Senhor? Eu pergunto a você: Deus, em qualquer momento da história, se passasse um pente fino e procurasse aquele que é limpo de mãos e puro de coração, em nenhum lugar dessa terra ele acharia. É então que ele manda um mediador, que é aquele que é limpo de coração, aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro, aquele que vem pavimentar o caminho a nós. Ele não só sobe ao monte do Senhor, mas lá ele faz um sacrifício. E agora, por meio deste sacrifício, nós podemos ir após ele à presença do Senhor. E esta verdade, ela está oculta aqui no texto, que mostra um caminho pavimentado, aonde nós podemos nos achegar, mas porque Cristo já fez a obra. Lembra? A união precede a comunhão. E é por isso que eu quero fechar o raciocínio agora, é que uma vez que nós estamos unidos a Deus em Cristo pelo Espírito, Deus, ele nos restaura, ele restaura a nossa comunhão. E Deus a todo tempo tem mostrado aos homens de que para que os homens pudessem se achegar a ele, ele primeiro se achegou aos homens. Veja, o texto está ao contrário. O texto diz: se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vós. Mas o contrário já aconteceu. E eu vou mostrar a você nas Escrituras Deus se achegando aos homens. E aí vamos encerrar. Eu sei que você sabe quem foi Adão. E Deus se achegou a Adão e se deu a conhecer por graça. Porque Deus não precisava criar um homem,
mas Ele o criou. E na viração do dia, Deus ia e conversava e dialogava em comunhão com Adão. Por quê? Por graça. E a história não termina aí. A Bíblia diz que Deus, quando invocado, se achegava aos descendentes de Sete. Sete era filho de Adão. E a sua descendência foram os primeiros homens que passaram a invocar o Senhor. Por graça, Deus se fazia presente. A Bíblia diz que Noé, Deus viu Noé e derramou a sua graça sobre ele. E a Bíblia fala que Noé achou graça diante de Deus. E Deus vem com Noé, faz uma aliança com Noé, salva Noé. A todo tempo Deus está se achegando aos homens. Deus não se achegou só a Noé, Deus não parou por aí. Ele continua o projeto de salvação e de redenção, e ele se achega por graça a Abraão e faz uma aliança com Abraão através de um sacrifício. E agora mandou Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Deus. E Deus agora se achega a nós, se achegou a nós por meio de Cristo. Irmãos, eu finalizo e digo a você, em todos esses exemplos que eu dei para você, existia um instrumento que foi usado para selar a comunhão. Esse instrumento era o sacrifício. Mesmo lá em Adão, quando Adão pecou, Deus utilizou de peles de animais. Para ter pele de animal, tem que matar o animal. Teve sacrifício desde o Éden. O sacrifício é a marca de que Deus estabeleceu essa comunhão. Tem que ter o sacrifício. Noé, sacrifício. Abraão, sacrifício. Moisés, sacrifício. Salomão, sacrifício. Todos eles tiveram sacrifício e utilizavam o sacrifício para se aproximar de Deus. O ponto que eu chego é, agora que o sacrifício veio, agora que o sacrifício já nos uniu a Deus, você precisa desfrutar dele. Como desfrutar de Deus? Você precisa louvá-lo, você precisa honrá-lo, você precisa buscá-lo, você precisa orar sem cessar. As nossas orações não serão interrompidas, porque o sacrifício foi dado, o sacrifício veio, purificou a nós, restaurou-nos. Agora precisamos buscá-lo em oração, precisamos nos lançar na presença dele com um coração sincero. Exercite isso, trabalhe isso, todos os dias exercite a oração, exercite a busca a Deus. Precisamos ler a sua palavra, buscar a sua palavra, entender a sua palavra. Só assim iremos desfrutar de Deus. E eu finalizo com a palavra do apóstolo que diz: provai o Senhor e vede que é bom. Aleluia, Senhor. Provai e vede que é bom. Irmãos, a comunhão é para ser desfrutada. Se você não desfrutar de Deus, o culto é chato, os músicos não são bons, os instrumentos só estão desafinados, é tudo cansativo. Eu me sinto mais bem, eu não aguento mais a cara daquele irmão, eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais ciclano, eu não tenho roupa para ir para a igreja, isso e aquilo. Irmãos, precisamos desfrutar. Se você entender que a união, ela permanece de pé, e que a comunhão é o desfrutar, eu tenho certeza que a sua intimidade com Deus cada vez mais irá se aprofundar. Amém? Amém?